Isso mesmo. Vamos lá. Quero agradecer, assim, né? Primeiramente, todos vocês estão presentes aí nessa live, mais uma live dessas quintas-feiras, né? Dessas linhas de produção de conhecimento, de relações, né? Estabelecendo contatos afetivos, muito mais para além da teoria, né? Mas esses vínculos que se afinam, né? E que é possível viver esses encantamentos mesmo que de modo remoto, né? Eu quero agradecer muito o aceite do convite da Suzana Veloso Cabral para compor essa live com essa temática reflexiva para todos nós, né, do campo da psicomotricidade, e agradecer mais uma vez a presença de todos. Eu vou passar a palavra para a Patrícia, né? A Patrícia vai nos anfitriar, tá? A Kátia também será uma co-anfitriã também do nosso encontro de hoje, tá bom? Boa live para todos. Isso. Boa noite para quem chegou agora, né? E, bom, essa live de hoje, que é mais uma desse projeto, né? Que todos aí que estão presentes e aqueles que estão chegando, né? Que fala do tempo das pequenas coisas. E o tema de hoje trata da escutatória da linguagem infraverbal na psicomotricidade. Quando eu recebi esse convite para mediar essa live, imediatamente aceitei, claro, com muita honra e prazer, né? E me veio um pouco à memória as lives anteriores, as quais Marcelo, psicomotricista, para quem não sabe, vou apresentá-lo novamente, né? Psicomotricista, psicoterapeuta corporal, coordenador da formação AION de psicomotricidade e vice-presidente da ABP, né? Então, ele e alguns colegas já vêm trazendo com muita sensibilidade um aprofundamento desse tempo AION, onde, segundo Marcelo, vamos acessar um tipo de escutatória do ínfimo, uma abertura para uma escuta do silêncio que se estabelece nessa comunicação mais arcaica e profunda. Talvez estejam contidas aí nossas memórias ancestrais, dos afetos latentes, que estão na base da gramática do corpo, no fundo da linguagem infraverbal. Portanto, o que vocês irão ouvir aqui hoje certamente passa por esse campo. Um campo de profunda sensibilidade, de costura refinada, de delicadeza, um tempo de diferença entre o importante e a importância, das nossas singularidades, de um olhar para as pequenas coisas, para enxergar o ínfimo que está na origem das coisas, para uma comunicação mais sensível consigo mesmo e com o outro. E Suzana Cabral? Suzana Cabral, psicomotricista titular e de honra da Associação Brasileira de Psicomotricidade, sócia honorária da Rede Fortaleza de Psicomotricidade, que reúne universidades da América do Sul e algumas do Brasil. Especialista em clínica infantil e em psicomotricidade pelo CRP 04, Minas Gerais, 2001. Psicomotricista relacional, professora de graduações lato sensu em diversas universidades de algumas cidades brasileiras e na FUMEC PUC, em Belo Horizonte, até a presente data. Atuante. Falávamos agora há pouco, né, de como está aí com tantas produções. Diretora do Centro de Estudos da Relação Psicomotora, de 91 a 97, e coordenadora da pós de psicomotricidade da PUC Minas Gerais 2019 e 2020. Suzana certamente nos trará, a partir da sua prática, o como. Que portas da percepção adentramos para considerar esta escutatória da linguagem infraverbal? E, pois sabemos, nossas singularidades e até nosso inconsciente não nos deixa ser imparciais. E, como diria nosso poeta Fernando Pessoa, né? O poeta é um fingidor.
finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas da roda, gira, a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. Iniciemos então. Rimou. Bom, aproveitem e com a fala, Suzana Cabral. Boa noite a todos. Foi um grande prazer participar dessas lives que eu tenho acompanhado desde a primeira, né? Marcelo é do coração, já esteve inclusive aqui em casa o ano passado para um encontro da ABP Minas, que é presidida pela Adriana Munaia, que está aqui, e eu realmente fiquei bem assim interessada, né? E bem motivada por esse tema. E aí, então, eu fico pensando, né, que essa escutatória é algo criado pelo Marcelo Antunes e ele nos traz esse conceito no campo da psicomotricidade. E essa escutatória é primordial na clínica e na terapia psicomotora. Eu também considero interessante a denominação escutação, que é de Márcia Andrade, psicomotricista paulista, e que remete à escuta da ação e da relação. Eu tenho me interessado muito pelas produções dessa turma mais jovem que eu. Mas eu gostaria de falar o que eu compreendo deste conceito de escutatória. Há uma atenção para os mínimos detalhes na clínica psicomotora, que, na verdade, é uma atenção flutuante, como numa sessão de psicanálise. Na psicanálise, a gente escuta a associação livre do discurso do paciente. Então, na psicoterapia, o psicanalista necessita de ter uma disposição de mente sensível, diferenciada, para que ele consiga escutar o que o cliente está falando, e é essa mente sensível e diferenciada, essa escuta, que vai permitir o encontro do inconsciente do terapeuta com o inconsciente do cliente. Isso é falado para nós por Luiz Cláudio Figueiredo. Opa, esse celular intromete. Então, é falado por Luiz Cláudio Figueiredo, né? Figueiredo, que é um psicanalista a quem eu fui introduzido por Patrícia Távora, bem recentemente, e ele fala coisas assim que vão com tudo que eu penso. Então, essa comunicação de inconsciente, em outras palavras, é o brincar que caracteriza a psicoterapia de acordo com Winnicott. O Winnicott já é um psicanalista de várias épocas, de vários anos do meu coração. Então, refletindo sobre essa escutatória e a escutação na clínica psicomotora, eu acredito que, além dessa disposição da mente citada para os psicanalistas, o que sobressai na psicomotricidade é a disponibilidade corporal, que é representada pela tonalidade dos traços marcados psicocorporalmente, decorrentes de percepções sutis, como diz a doutor, que se constituem nos primeiros significantes do pré-sujeito, antes de haver linguagem, é infraverbal, e que constituem a imagem inconsciente do corpo do terapeuta. Tudo isso que é doutor, Françoise Doutor, que nos traz. Essa psicocorporeidade presente num espaço-tempo que é constituído pelo setting, pelo enquadre da psicomotricidade na clínica e pela mediação de materiais e objetos que permitem a projeção e atuam como substitutos simbólicos e mediadores da relação, são o que diferencia o atendimento do psicomotricista de outras abordagens psicoterapêuticas. Nós estamos de corpo presente e usamos os objetos para acessar essa linguagem infraverbal.
Mas o mais importante, então, é se situar corporalmente, intervir com seu tônus, com posturas, atitudes e gestos para pontuar e interpretar os atos e cenas que surgem em psicomotricidade, por exemplo, no jogo livre. Assim, nós escutamos o discurso verbal e, principalmente, o não verbal, que é marcado pelo tônus e emoção, pela melodia cinética e estilo motor, tudo que revela o sujeito, pela prosódia e entoação dos gestos, mímicas, atitudes e posturas, no encontro de inconsciente a inconsciente, ou dito de outro modo, de coração a coração, como nos propõe Françoise Doutor. Nas sessões, ocorre a expressão da imagem inconsciente do corpo, que é criada durante o percurso vivido de relações e de desejos. Imagem do corpo, tanto do paciente nas suas demandas, quanto do terapeuta na sua escuta, leitura e intervenção psicomotora. A disponibilidade corporal se alia à disposição de mente, realizando uma escutação e a leitura que advém do olhar psicomotor, que compreende a expressividade corporal e as relações psicocorporais nas sessões de terapia psicomotora. Assim, nossa escutatória está atenta para as mínimas percepções, tanto do discurso verbal quanto da linguagem corporal e diálogo tônico-cinético, isso num nível de escuta e de olhar que vão permitir compreender o sofrimento de cada cliente. Para ser terapeuta psicomotricista, é importante traduzir os conteúdos latentes apresentados nos jogos e cenas psicomotoras. E, então, intervir com respostas moduladas psicocorporalmente ou com pontuações verbais, conforme o que for apropriado ao momento da demanda do paciente. Um exemplo que pode ser esclarecedor é de um psicomotricista em formação no Centro de Estudos da Relação Psicomotora, numa proposta de vivência sensorialmente, de vivenciar sensorialmente os diversos sentidos, tato, paladar, audição, visão, odor, sugerimos duplas em que um aluno representaria a mãe, que levaria a criança a experimentar os materiais colocados à disposição na sala. Eu vou passar algumas fotos também, e esse aluno me permitiu divulgar esse tipo de trabalho com ele, apesar de eu ter mantido bem assim, não aparece o rosto dele, e do vídeo eu tirei fotos para ficar menos intrusivo. Então, nessa vivência havia um semicírculo, com panos de diversas texturas, esponjas, lixas, caixa de areia e argila, em um local no espaço, que iam estimular o tato. Mais adiante, pipoca doce, salgada e até um picles mais ácido para degustar a diversidade dos sabores. Além de bebidas doces e ácidas, e a seguir instrumentos como pandeiros e flautas, podendo produzir sons e ritmos diferentes. Logo adiante, objetos de várias cores e formatos a serem vistos e tocados, e, para finalizar, frascos com perfumes ou amônia e desinfetante, né? Contrastando o olor agradável do perfume com o cheiro mais forte e até repugnante desses líquidos de limpeza. Bom, era um verdadeiro parque sensorial que as duplas mãe e filho deviam percorrer. Eu proponho, então, que a Kátia comece a passar aí as fotos, né? Num determinado momento, meu olhar captou um rapaz deitado, sozinho, no meio da sala, coberto por um pano branco transparente. E só sua mão surgia como um apelo ao contato para fora da coberta. Essa mão estendida, deixa eu esperar um pouquinho, está aparecendo para vocês a foto.
Aí, pronto. Então, essa mão estendida, então, Ana, desculpa, só um minutinho, já estou colocando aqui. Eu só preciso confirmar na hora que começar, porque eu não vejo a tela quando começa, só se vai estar passando, só me dá um ok. Não, pode começar, tá ok. Tá? Então, já essa ampliar mão... a tela. Ampliar a tela, está muito pequeno. Amplia. Isso. Você sabe ampliar? Aí, Isso. tá bom. Então, essa mão estendida é algo que é aquela coisa que o Marcelo vem nos falando, das pequenas percepções, e que a gente tem que ter a sutilidade para poder reconhecer e intervir. A partir dessa mão estendida, então, eu vou me aproximar muito lentamente. Vocês veem que eu vou devagar, bem devagar mesmo, até chegar segurando a mão dele. Vou chegar mais próxima, vou levantar um pouco esse pano em que ele estava escondido, e aí, então, vou começar um contato para poder ter uma contenção, algo que vá permitir acolher esse rapaz que estava em intenso sofrimento, abandonado pela mãe da vivência, debaixo daquele pano, como uma mortalha, uma vivência de perda de tônus. Olhem só as pequenas percepções, olhem esse braço, como que estava. E eu estou segurando o diafragma dele, exatamente fazendo uma pressão, porque toda a respiração estava entrecortada, ele estava assim, perdendo o fôlego. Fiz, inclusive, uma massagem nesse plexo solar dele, para ajudá-lo a retomar essa respiração. No momento seguinte, então, isso foi demorado, mais de meia hora, aí estão apenas alguns marcos do que foi a vivência. No momento seguinte, então, eu o coloco assentado, vocês veem que é um rapaz imenso, né? Então, para eu conseguir acolher no corpo, é até difícil, mas eu o coloco assentado, exatamente encostando no meu corpo. Eu fico como um apoio, uma contenção para ele. E ele começa, então, a recuperar toda a vida que estava realmente perdida nesse corpo. Depois, então, ele consegue me abraçar, né, agradecendo essa retomada de tônus, essa volta para a vida, e eu vou, aos poucos, me afastando, até que eu o integro num pequeno grupo. E aí, então, eu vou me afastar. Você pode agora parar de compartilhar, Kátia. E eu, então, vou voltar para o meu texto, né? Porque, enquanto estava compartilhando, não dava para eu ver o texto, né? Então, eu fiz uma leitura escuta, uma decodificação das pequenas marcas expressas por seu corpo, mímica, posturas, gesto e respiração, e pude fazer pela melodia e a tonalidade de minhas próprias lembranças, registradas em minha imagem consciente do corpo, traduzir e compreender o sentido latente daqueles gestos e daquela postura largada no chão, perdido e abandonado, mas com esperança de receber ajuda para ressignificar alguma vivência de sofrimento em sua história. Havia, então, um vivido atual de abandono, que permitiu a repetição de fantasmas primitivos. A mãe no jogo psicomotor o largara deitado lá debaixo do pano e se afastar. O sofrimento expresso numa busca de contato primitiva, com pequeno detalhe dessa mão estendida num apelo mudo, foi o que foi percebido pelo olhar psicomotor. A seguir dessa percepção de pequenas coisas, expressa corporalmente, e com essa tradução do inconsciente, através da leitura, escutatória
e escutação psicomotoras, pude fazer a intervenção de acolhimento e contenção, num colo carinhoso, representativo da função materna, que permitiu a reelaboração de seus primitivos vivios. Pude dar contorno ao seu corpo nesse colo, acariciar seu rosto e, pondo a mão na região do seu plexo solar, acompanhar o ritmo de sua respiração, que foi se acalmando e deixou de ser sinal de angústia. A evolução da vivência foi ajudá-la a se erguer, depois de um tempo importante de acolhimento, para poder reencontrar sua autonomia e capacidade vital. No momento posterior, indaguei para ele se ele sabia algo sobre o seu nascimento. Essa é uma das coisas que nós, psicoterapeutas, psicocorporais, fazemos. Reelaborar e ver com o cliente algo da história desejante dele. Foi uma coisa empática que eu tive como uma ideia, apoiada nas sensações e percepções que eu vivera inconscientemente ao acolher. A resposta me foi dada na semana seguinte. Ele tivera uma circular de cordão no parto e sufocara, tendo que ser ajudado pelos profissionais para encontrar seu desejo de viver e se encarnar. O doutor diz que no nascimento o bebê deseja se encarnar e ele lutou pela vida. A escutatória, fazendo uma associação desses termos, né, permite que reencontremos o que pode ser compreendido como preocupação materna primária, que faz com que as mães adivinhem o que significa o choro ou os gritos do bebê e que possam interpretar sua mímica. Esse é um conceito de Winnicott, que diz, por exemplo, que as mães sabem se tem vários bebês no quarto e elas estão numa festa na sala, por exemplo, elas sabem que aquele choro é do bebê delas, né? É essa preocupação materna primária, né? Então, percebe com os movimentos de mãos e dos gestos também sinais de desconforto, cólica, dor de ouvido, por exemplo. Então, o que a gente sabe atualmente e que cada vez aprofunda mais esse conhecimento? Há uma predisposição humana para atentar para as mínimas percepções que se expressam desde o início da vida, já que todo bebê depende radicalmente do outro que o acolhe na sua prematuridade. O ser humano não sobrevive sozinho, só vive se tem apoio do outro, se existe um diálogo tônico-cinético e uma relação tônico-afetiva para além do atendimento às suas necessidades. Outro modo de apontar esse momento da escuta e leitura psicomotora na clínica é aproximar essa escutatória que acolhe as primeiras relações de objeto, e aí podemos falar de contratransferência primordial, outro conceito de Luiz Cláudio Figueiredo, que Patrícia Távora está trabalhando muito. Essa contratransferência primordial corresponde justamente à disponibilidade humana para funcionar como suporte de transferências e de outras modalidades de demandas afetivas e comportamentais profundas e primitivas, no nível infraverbal. E ela vai ser um deixar-se afetar, interpretar e interpelar, né, ser interpelado pelo sofrimento alheio, no que ele tem de desmesurado e mesmo incomensurável, não só de desconhecido, como incompreensível. Algo que não se registra simbolicamente, que está nesse corpo, que é do pré-sujeito antes das palavras. Trata-se de ir além do que se expressa simbolicamente e verbalmente, e perceber os mínimos sinais icônicos com que uma mãe responde à demanda de um filho que tem um saber que não se sabe ainda, que não se sabe desejoso, mas que se constitui numa transferência primordial ao outro. Essa escutatória adquire, então, toda a sua potência na clínica psicomotora,
como contratransferência primordial do psicomotricista, com apelo à sua imagem inconsciente do corpo, o que lhe permite conter os fantasmas e o mundo psicocorporal de seus clientes. Seria isso que eu teria para falar com vocês. E estou aberta para questões depois, né? Bom, muito obrigada pela sua apresentação, Suzana. Acho que ficou assim muito claro, né, na tua fala e depois nas imagens. E toda essa junção, né, essa articulação da tua teoria a partir dessa prática, que eu acho que é também o que nos diferencia, né, de outros teóricos, essa prática enquanto uma consistência para ir costurando toda essa teoria. De fato, estou aí trabalhando. Muito obrigada pela referência. Fico muito honrada. Passo aqui a palavra agora para Marcelo, porque as perguntas serão depois, tá? Então, todo mundo aí vai guardando suas perguntinhas, suas considerações, e passo a palavra aqui agora para Marcelo. Bem, dando continuidade, né? Texto belíssimo da Suzana, né? Fiquei tocado aqui com a possibilidade de entrelaçamento da teoria, né, com o meu texto. E eu vou ler, tá, o texto que escrevi sobre esse tempo das pequenas coisas na escutatória da linguagem do infraverbal na psicomotricidade. Então, assim, partimos de uma ontologia do ínfimo, né, para compreender a linguagem do corpo. Priorizamos um tipo de comunicação analógica em nossa prática, como base de uma linguagem corporal, como um processo de intervenção e manejo de um tipo de escuta privilegiada na prática psicomotora, onde é possível ao corpo decodificar simbolicamente os conteúdos psíquicos manifestos e latentes, permitindo assim o acesso a um tipo de comunicação arcaica, uma espécie de corporificação da linguagem inconsciente do corpo que se dá a partir de uma gramática corporal. Tal processo possibilita a abertura para uma escuta dos processos corporais inconscientes, ao qual nomeamos de uma escutatória da linguagem infraverbal, na psicomotricidade. Essa escuta é marcada por vestígios de linguagens que se atualizam no corpo a partir do endereçamento das pequenas impressões, ínfimas sensações, que estão na base das pequenas percepções, que favorece um tipo de escuta polifônica dos sentidos, de abertura para uma comunicação arcaica e analógica que se dá pela via corporal. Tudo isso favorece o psicomotricista, pois se torna possível acessar um tipo de escuta privilegiada na prática psicomotora, sobretudo uma escuta clínica, tornando o profissional, né, o psicomotricista, sensível a uma escutatória dos mediadores do contato corporal. Mediadores do contato corporal. Em especial, a qualidade tônica, que inclui a expressão do olhar, do rosto, a postura, o gesto, o tom da voz, a prosódia, a mímica, o diálogo tônico, gerado no contato e a expressividade, gerado no contato e a expressão, na expressividade, gerado no contato e a expressividade psicomotora, o que permite uma espécie de escuta decodificada da relação, a partir do endereçamento do como,
como os conteúdos psíquicos manifestos e latentes se expressam pela via corporal no contato, uma transmissão de inconsciente para inconsciente, proporcionando, assim, o manejo clínico, onde o inconsciente vai se desvelando a partir de modos mais conscientes de funcionar. É nesse sentido que acessamos uma decodificação analógica do corpo através do endereçamento das pequenas percepções. Não se trata de uma percepção cognitiva, mas de uma percepção decodificada no corpo. Esta permite ao psicomotricista acessar um tipo de linguagem arcaica do psiquismo que se enraiza pelo corpo. Dessa forma, nomeamos a escutatória da linguagem infraverbal a partir da escuta sensível e polifônica que o psicomotricista estabelece no contato profundo com o outro, algo que exige um trabalho formativo pessoal de base corporal, a fim de reviver seus próprios recursos, seus próprios percursos existenciais que influenciam nessa disponibilidade corporal da escuta. Privilegiamos, dessa forma, uma comunicação não verbal, que remonta à estruturação do sujeito em seu percurso psicoafetivo. Para isso, fazemos um recorte psicodinâmico para compreendermos os processos da linguagem materno-infantil na constituição do sujeito. Neste processo, vivemos os primeiros vínculos que estão na base dos estados fusionais arcaicos, estado de profunda conexão e dependência afetiva do outro. Os referidos estados estão na base dos primórdios do desenvolvimento psicoafetivo e psicotônico do sujeito, uma tarefa que exige do psicomotricista um trabalho de formação corporal continuada. Nesse sentido, o psicomotricista deve entrar em contato com suas defesas corporais arcaicas, tornando possível conhecer seus modos de funcionamentos defensivos, seus bloqueios corporais e seus padrões de repetições inconscientes. Como consequência, essa tomada de consciência no processo formativo permite ao psicomotricista vivenciar uma maior disponibilidade corporal experienciada na relação e na qualidade do contato com o outro. Acreditamos que esse processo possa influenciar numa escuta mais livre de ruídos internos, espontânea, criativa e amorosa. Além disso, torna-se possível decodificar os padrões de comportamento pela via simbólica da expressividade corporal ou da expressividade psicomotora. Valorizamos, assim, o endereçamento das pequenas percepções no manejo da clínica psicomotora, um tipo de perceber sentindo, que se atualiza no corpo e que se permite uma comunicação analógica, que estabelece a partir de uma escuta do corpo, uma espécie de lembrete corporal que extraímos deste tipo de decodificação simbólica. Como diz, o psicomotricista torna-se capaz de vivenciar uma transmissão de inconsciente para inconsciente e a passagem de um nível mais virtual, como cita Bergson, para um nível mais atual de conexão com o corpo, para uma experiência corporal que eu chamo aqui, parafraseando Lapierre, né? essa experiência analógica de decodificação corporal, onde esses conteúdos possam ser expressivos e comunicantes. Creio que este tipo de escutatória da linguagem infraverbal permita ao psicomotricista acessar um nível cada vez mais profundo de escuta sobre si mesmo, na relação com o outro, diferenciando o ato da fala do ato da escuta. Eu estou certo de que a exigência
do ato da escuta se dá no próprio corpo do psicomotricista, como um lugar endereçado ao amor da escuta. Isto significa que não basta ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso desenvolver uma escuta polifônica dos sentidos do corpo, mais adiante, das resistências do ego, que é essencialmente corporal. Neste contexto, é permitido ao psicomotricista decodificar simbolicamente sua escuta, podendo acessar níveis maior de compreensão sobre si mesmo. Por isso devemos polir as lentes para enxergar o ínfimo da escuta polifônica dos sentidos. Concluindo, abrimos para uma escuta do ínfimo em psicomotricidade, pela qualidade do contato corporal que se estabelece na relação corpo a corpo, corpo-objeto, corpo com outro, na qualidade das transferências e das contratransferências estabelecidas no manejo clínico. Privilegiamos uma escutatória polifônica da linguagem infraverbal, onde o corpo do psicomotricista se confronta com os mecanismos projetivos, fantasmáticos, de transmissão de inconsciente a inconsciente, proporcionando uma maior qualidade do contato corporal profundo que se estabelece na relação. Assim, se torna possível compreender por que valorizamos nesse processo uma ontologia do ínfimo. As palavras nascem e se atualizam no corpo a partir de uma comunicação analógica arcaica que está na origem do endereçamento das pequenas percepções, onde experimentamos uma temporalidade circular, cujo tempo espacializado é vivido numa extemporaneidade atemporal de uma ação corporal vivida no gerúndio de nossa prática, e que permite ao psicomotricista uma abertura para uma escuta atemporal. Entende-se dessa maneira como um tempo ion, tempo que se atualiza no corpo, gerando uma maior compreensão sobre os modos de funcionamento e de tomada de consciência sobre os processos oriundos de um psiquismo que se enraiza no corpo de modo inconsciente. O psicomotricista torna-se capaz de acessar seus mecanismos de autorregulação profunda a partir dos estados de homeostases que estão na base da organização psicomotora, com ênfase na neurobiologia dos afetos, cujo sistema nervoso neurovegetativo atua na base de uma escutatória polifônica de ressonância tônico-afetiva. Com isso, o psicomotricista pode facilitar os acordos e os ajustes estabelecidos na relação, permitindo o asseguramento das projeções das descargas e tensões vividas no corpo pela expressividade psicomotora em busca do prazer. E, sobretudo, do restabelecimento dos circuitos pulsionais, uma espécie de função somática que está na base da escutatória do ínfimo. Nesse sentido, o corpo expressa suas tensões e se conecta com um estado profundo de relaxamento, permitindo uma profunda entrega do psicomotricista e do cliente no manejo clínico psicomotor, assegurando assim os processos primários envolvidos na constituição do sujeito. Acreditamos que o aprimoramento deste tipo de escutatória permite ao psicomotricista acessar níveis cada vez mais profundos da relação consigo, com o outro e com o mundo. E por este motivo que remontamos uma ontologia do ínfimo no campo psicomotor, a partir da atualização analógica, a partir da atualização da linguagem analógica no corpo, gerando uma escuta das pequenas percepções. A expressão verbal, através do seu sentido simbólico, tem validade. A expressão verbal, através do seu sentido simbólico, tem validade. Concluindo, uma reflexão do poeta Manuel de Barros: a infância da palavra já vem com o primitivismo
das origens. Kátia, você pode mostrar a foto? As imagens? Eu me enrolo, mas vai. Peraí. Tá indo? Tá. Nesse sentido, esse contato que estabelece, né, uma escuta desse endereçamento das pequenas percepções, né, dessas pequenas impressões. Só um minutinho, Kátia. Ai, desculpa, volta lá então, né? Não, endereçamento dessas pequenas impressões, nesse sentido também de estar na busca desse acordo, né? Desse acordo tônico que permite essa decodificação analógica, essa decodificação simbólica, analógica no próprio corpo do psicomotricista, nessa ressonância tônico, como Suzana gosta de falar, nessa relação tônico-cinética que se produz a partir desse endereçamento tônico-afetivo, né? Pode seguir. Então, essa escuta polifônica, né? Essa escuta polifônica das pequenas percepções. A pequena percepção não no sentido da percepção cognitiva, mas da percepção que é decodificada analogicamente no corpo e se transforma em ínfimas sensações. E essas ínfimas sensações permitem ao psicomotricista entrar em contato com as suas defesas corporais, né? E a partir dessa defesa, o encaminhamento disso para o seu próprio processo pessoal. A contenção, a entrega, o nível de relaxamento profundo que essa escuta sensível, polifônica dos sentidos se reverbera nessa relação autêntica, espontânea. Sim, Kátia. A contenção, né? Esse envelopar-se, esse estar com o outro, o sentido da vivência do território, da triangulação. Sim, um estado de profundo relaxamento, de entrega, essa neurobiologia dos afetos, isso que produz um estado de profundo relaxamento, profundo, né? No sentido da entrega corporal do psicomotricista que se estabelece na relação. Pode ir, Kátia. Isso. Isso, eu acho que tá bom, Kátia. Podemos fechar. Podemos tirar as imagens, tá? Tá ótimo. Tá bom, Kátia. Tá bom. Que Marcelo concluiu. Marcelo, você vai completar algo? Não, acho que tá. Eu acho que tá bom. Bom, né? Vi aqui, já vou aqui trazendo uma fala da Suzana, que ela traz, nossa, você se superou, né? Uma superação aqui, né? A Suzana traz, Marcelo, você se superou nesse texto, clareando e expressando o seu pensamento sobre as pequenas percepções. Já aqui abrindo aqui o nosso chat, e eu queria dizer que isso também... Eu queria dizer que isso foi muito empírico, não foi teórico, vem do campo empírico também, e que isso veio se clareando ao longo do processo. Isso não estava pronto, não. Isso veio clareando ao longo do processo.
Eu acho que isso é que é legal. Ele veio amadurecendo e clareando durante o processo. Ele não está pronto, né? Essa tomada de percepção que eu tive sobre a escrita do texto e também do que eu imprimi do meu pensamento sobre a prática veio se construindo nesse conjunto de lives que a gente veio construindo sobre essa temática do tempo das pequenas coisas. Claro que tem um atravessamento do campo da psicanálise com a filosofia. Isso tem. Obrigado, Suzana, pelo retorno, tá? Muito grato. E é muito claro, Marcelo, na tua fala, justamente esse atravessamento, né? E o que também, ao mesmo tempo, fala desse diferencial, né? Porque você traz de fato, com uma propriedade, né? Teórica, nessa amarração dessa tua experiência, sobretudo da prática, né? Por mais que ela ainda esteja aí, que você fala em finalização, mas com certeza com muito tempo de experiência, né? Bom, muito obrigada mais uma vez por nos presentear aqui com o teu saber, com teus pensamentos. E vamos abrir agora para a fala, né, das pessoas. Vamos aqui, vou dar uma olhadinha aqui. Vamos começar lá do comecinho. O Roberto, que dá boa noite, né? Então, já alguém gostaria de falar? Parece que a Andréa levantou a mão aqui. Andréa Pedroso. Você quer falar, Andréa? Andréa? Oi. Queria fazer uma pergunta, Marcelo. Eu adoro Manuel de Barros, né? A gente se encontra se perde e se encontra nessas páginas. E ele tem uma frase que eu gosto demais, que é: no meu morrer tem uma dor de árvore, né? E aí, ouvindo o teu texto, eu comecei a pensar exatamente sobre o que seria essa dor e o que seria essa árvore, né? E aí eu comecei a pensar, essa árvore é uma árvore que balança, é uma árvore que enraiza, é uma árvore que cresce, que resseca, é uma árvore que aflora, que debaixo do caule grosso e do tronco grosso e áspero sangra e vive, né? Ela vive, cada dia que ela vive, ela morre, ela vai a caminho do ciclo, né? De vida e morte. E aí eu me pergunto, né? Porque essa questão é até engraçado essa coisa da escutação que eu ouvi a Suzana falar hoje, né? No meu trabalho como preparadora vocal, né? Eu tenho lá eu nem sabia eu não sei quem foi a autora que a Suzana, foi Márcia, né? Se referiu à escutação. É um termo que eu uso com os meus alunos de canto, né? Da escuta-ação. Eu achei o máximo, assim, caramba, isso está, né? No universo, né? De uma forma viva, né? E cíclica. E aí eu me pergunto assim, a partir dessa escuta e dessa percepção, como é que a partir dessas escutas polifônicas, o que está no princípio dessa terapeutização, né? Como é que se chega a esse... porque é um desfecho que a gente não tem numa ordem prática, mas por trás dessa escuta tem sempre um princípio. E aí eu me pergunto qual seria, né? Assim, de uma forma... Não sei se eu me fiz entender, mas como é essa condução, né? Sobre como é que é o poema do Manuel de Barros? No meu morrer tem uma dor de árvore. Peraí que eu errei aqui. No meu morrer tem uma dor... No meu morrer tem uma dor de árvore. Tá. Isso me veio uma coisa interessante, né? Que veio do próprio Freud, né? É preciso renunciar aos amores, os primeiros amores, para poder viver, né? É preciso renunciar ao amor para poder encontrar o amor no próprio corpo e poder dar conta dele, se tornar uma árvore, talvez uma árvore que cresça, né? E isso é ficar em cima das próprias pernas, das suas próprias raízes,
Então, em algum momento da vida, inclusive da própria terapia pessoal, é preciso a gente ter esse encontro com a gente, né? Talvez o Manuel de Barros, né? Eu interpreto assim, com a licença poética também de pensar a poesia, dessa forma, à la Freud. Preciso renunciar, muitas vezes, os primeiros amores para poder ficar em cima das suas próprias pernas e encontrar suas raízes. Isso é profundo, tá? Bom, Obrigada. Obrigada também, Andréia. Senão a gente não cresce. Eugênio, Se não renunciar, a gente não cresce. É preciso renunciar para crescer. Mas não é renunciar se abdicar. Nem renunciar transgredindo. É renunciar aceitando com o coração vibrante. E isso é lindo, inclusive na clínica. uhum, isso mesmo. O Genivaldo quer falar também. Oi. Por favor, Genivaldo. Então, assim, eu não consigo ficar calado diante desses textos. Olha, o texto de seu, Suzana, muito bem escrito, um texto assim que tem uma identidade, é um texto de base psicanalítica, é um olhar para o corpo, para a psicomotricidade, com um olhar bem psicanalítico. E eu gostei muito, Suzana, de você trazer um termo que eu havia pensado outro dia sobre isso e gostei muito de ver você trazer, que é a atenção flutuante. Fazer uma relação da atenção flutuante com a escuta do ínfimo. E o Marcelo trouxe hoje essa escuta polifônica dos sentidos. E eu vejo, Marcelo, que a cada dia que passa você vem trazendo, vem acrescentando, né? E o nosso repertório está aumentando. Eu digo nosso porque não tem como eu não tomar para mim também, sabe? Todas as falas que eu tenho feito ultimamente, eu tenho deixado sair essas coisas, sabe, que eu tenho aprendido aqui, nesse laboratório de aprendizagem grande. E aí, assim, muito interessante ver um texto, comparar o texto da Suzana com o do Marcelo. Aí você diz assim, Marcelo, o meu texto ele é empírico, é puramente empírico. E aí eu fico olhando para o texto da Suzana, que não é um texto empírico. E aí eu fico olhando, poxa, o que é que significa dizer um texto empírico e um texto com uma fundamentação teórica tão consistente? Quando a gente olha para os dois, eles se cruzam e adquire assim um tamanho igual de um para o outro, sabe? Que não tem. E aí eu fico olhando, assim, esse texto seu, Marcelo, que é um texto de base, como você diz assim, filosófica, de é, base psicanalítica e artístico, Marcelo. Eu acho que o seu texto tem um plano de fundo artístico, porque assim, tudo que você fala tem a ver com essa dimensão sensível. E essa escutatória do sensível se dá pelos afetos e perceptos. E você é um conhecedor disso, muito bem. Então, o seu texto também é artístico. Não vamos deixar de trazer a arte, porque assim, ela está presente, ela está gritando aí no meio de tudo isso, né? E assim, eu acho que eu não sei nem se eu tenho pergunta, não, eu acho que eu queria era falar, porque assim, muito interessante. E a Suzana trazer atenção flutuante, para mim, eu escutar isso, Isso é. assim, eu acho que diz muito do que a psicanálise integra com o que você tem trazido para a gente aqui. São lentes que intercruzam e que faz a gente ver bem melhor. Isso me dá uma felicidade tão grande, sabe? De ver tudo isso se construir. E quando você diz que é empírico, Marcelo, é bacana demais escutar isso, é empírico. Quando você diz que é analógico também, que prioriza pela experiência analógica do corpo, que coisa legal. Você está sempre nos convidando a coisa mais simples, a coisa mais... o menor, a coisa... o ínfimo.
E é aí onde vem a potência desse encontro, é aí onde está vindo, né, tudo isso. Né? E aí me lembra muito a Lenice falando na semana passada sobre tudo isso, né, Lenice? E tudo isso, gente, nos engrandece muito, essa coisa que parece que não serve para nada, mas que nos dá um encorajamento para olhar o mundo, nos dá uma lente nova. Bom, eu vou ficar por aqui, porque assim, eu fico tão afetado por tudo isso, né? A fala da Suzana me deixou assim, tudo. Meu Deus do céu. Não vejo a hora de ler esse texto. E o seu também, Marcelo, que sempre me encanta, né? Mas eu quero dizer o seguinte, parabéns você, Suzana, que lindo texto, e o seu, Marcelo, também. Que lindos textos. E como eles, parece que vocês ligaram assim um para o outro e disseram, eu estou fazendo isso, e eu estou fazendo isso. E eu sei, Foi mesmo. e eu sei Foi que não. mesmo. O que me encanta, assim, o que me deixa desse jeito que eu fico, é isso. Mas é uma sintonia que você está criando, que está sendo criada aqui. Né? E como a Suzana disse, você tem criado isso, você tem buscado lá em Manel de Barros termos importantíssimos, mas é você, Marcelo, que está tendo o atrevimento de nos convidar a olhar o corpo, a cena psicomotora, a clínica, a educação psicomotora, a partir desses termos manuelitos, que tanto tem me engrandecido, eu acho que a cada um que está aqui. E assim, eu passei a semana toda lembrando da Lenice, viu, Lenice? Daquilo que você falou. Eu falei, gente, eu também estou desse jeito. Tem hora que eu fico perdido e, ao mesmo tempo, tem hora que eu acho que eu estou no meu lugar. E é isso, gente. Parabéns, só parabéns mesmo por tudo isso. Beijos para vocês. E estou aqui, vou ficar aqui escutando mais coisas importantes. Muitíssimo obrigada, Genivaldo. A gente sente, viu? A sua potência de sentimentos, tá? A gente sente, com certeza. Antes de a gente passar para alguém, deixa eu dar uma passadazinha aqui no chat para vocês escutarem. Então, tem muitos boa noites de Alexandre, Kátia Biso também, Roberto, Cristi, né? E tem também Graça Cunha e a Deise, né? A Deise, ela parabeniza a fala da Suzana, como sempre, Suzana, de uma clareza lindíssima. Graça também, fundamental a fala de Suzana. Kátia Biso, lindas falas sobre a escutatória infraverbal na linguagem corporal. Suzana aqui, né, que já falou, mas vou repetir. Marcelo, você se superou nesse texto, clareando e expressando seu pensamento sobre as pequenas percepções. Outra fala de Graça Cunha. Marcelo, seu texto vem nos enriquecer com fundamentação a tudo do vivido, sentido e das intervenções. Lenice, que fala que na atual situação de pandemia, os professores estão fazendo home office, carecem mais do que nunca de alguém que lhes forneça essa escutatória. No caso de escolas que não possuem um psicomotricista, aí ela faz uma pergunta: é possível fazer um trabalho que ajude? É possível fazer isso de forma remota? De repente, alguém gostaria de comentar a fala da Lenice? Marcelo, Suzana? Ou você mesmo, Lenice, quer trazer aqui essa pergunta verbalmente para eles? Por favor. Então, depois da semana passada, eu fiquei meio encabulada, porque eu achei que eu, sei lá, me excedi um pouco. Mas antes eu queria fazer uma observação que está reverberando desde a primeira live, que é o seguinte: as desimportâncias se tornam importâncias pelo encantamento que elas promovem. Então, assim, só para explicar um pouquinho a minha fala da semana passada, é desse jeito mesmo que o Genivaldo fala, né? Que a gente às vezes fica, meu Deus, no que isso pode
né, impactar ali na minha prática, porque a gente que é de escola, né, a gente é muito cobrado, né, a gente que é da educação, a gente é muito cobrado em relação ao resultado, a tudo, né, então a gente sempre quer que alguma coisa nos forneça elementos que vão nos ajudar na nossa prática, né? Mas aí, quando a gente pensa, né, que o que torna tudo importante é o encantamento, né? A gente, como o nosso palestrante da semana passada falou, a gente tende a querer que deixar para lá a velhez, né? E começa a cada vez mais querer voltar para o criancês, né? Deu para ouvir direitinho aí? Sim, sim. Sim, Sim? sim. Tá. E em relação à pergunta, ela tem muito a ver com isso que eu falei sobre a prática, né? Uma angústia sem tamanho, né? Que nos traz aqui para essas lives de querer fazer alguma coisa, né? Porque essa situação é uma situação que a gente está vivendo dentro das escolas, né? E agora nesses últimos dias, até com uma questão de volta, né? De retorno de aula, né? Então, assim, o meu questionamento é muito em cima disso. Não sei se tem uma resposta, se tem, mas eu acho que, sei lá, uma reflexão, alguma fala de vocês que possa apontar alguma, né? Até eu estava pensando aqui que quando eu vejo essa live, eu sinto que nem tudo está perdido. Porque as pessoas, né? A gente vê que tem pessoas que, sei lá, que estão, né, aí querendo fazer uma diferença, né? Eu queria Ah. dar um toque. Não é uma resposta completa, não. Enquanto você falava, eu lembrei muito da live de Kátia, né? Que tem toda a experiência com a questão da escola e da educação. Uhum. Eu gostaria assim, de dar um toque no sentido de que não se trata de veicular conteúdos online. Infelizmente, a maioria das escolas está fazendo isso. Uma postura conteudista e coloca coisas virtualmente para as crianças que ficam esmagadas com aquilo, e os pais também, porque tem que estar ajudando lá aquele conhecimento todo que está ali. Eu acho que o que você pode buscar é algo que se preocupe mais com a relação, que deixe as crianças se exprimir, que escute exatamente o que aquela criança está mostrando para você. Então, estão online, estão virtualmente, a gente se vê, né? E você pode perceber do próprio corpo da criança se ela está ali completamente afogada naqueles conteúdos ou se ela consegue respirar um pouquinho, jogar as ramas da árvore dela para pegar um pouquinho de ar, né? Eu acho que é isso que a gente pode te dar como uma possibilidade de primeira resposta. E acho que Kátia tem muito, Marcelo tem muito a falar, e Kátia também por conta da experiência dela com a escola. Falar um pouquinho, rapidinho, só para responder. Okay. Tá, obrigada, Suzana, obrigada, Lenice. Não, eu até entendo, Suzana é maravilhosa, né, sua fala, e provoca mesmo, e assim, conhecendo até um pouco da Lenice, não falando só da escola, mas do conhecimento que eu tenho da própria prática da Lenice na escola, né, eu acho que é uma preocupação muito com esse corpo desse professor também, né, de como é que você trabalha esse corpo desse professor que está em casa, tendo que dar conta da aula remota do aluno, que é cobrado de passar conteúdo, como a Suzana falou. Quando essa criança não quer o conteúdo, o professor não quer passar conteúdo, quando eles querem a relação, né? Mas passar só a relação parece que não está trabalhando, né? Porque a relação não é valorizada muitas vezes,
Então, assim, o quanto que precisa acolher esse corpo, sim, né? Não dá para fazer aquele toque, mas dá para você poder acolher num afeto, poder acolher, fazer outros tipos de acolhimento através de uma escuta de um corpo mesmo à distância, mesmo no remoto, né? E trabalhar essas relações, né? Eu acho que é priorizar mesmo esses bons afetos, essas relações, mais do que os conteúdos escolares. Só para complementar mesmo, eu já tinha dito isso, mas eu acho que isso vai acalmar, inclusive, vai acolher, inclusive, as angústias dos professores, não só das crianças, como dos professores, porque eu acho que muitos estão angustiados com isso também, né? De serem acolhidos, e a relação com a criança, com o aluno, acolhe, porque o próprio contato, o olhar, a troca, mesmo pela tela, nossa, eu falo por experiência própria. As vezes que eu me encontrei com os meus alunos aqui na tela, teve vezes que eu chorei emocionada, assim, com a alegria, com a felicidade, com a troca. Como alimenta o professor também nessa troca afetiva? Né? Eu acho que nesse momento isso é mais importante que qualquer conteúdo. Sempre, né? Mas agora mais do que nunca. Isso mesmo, Kátia, obrigada. E, bom, temos aqui uma listinha, Lenice também, obrigada. Temos aqui uma lista de pessoas que querem falar. Primeiro Nivaldo, na sequência Graça e depois a Cristi, tá? Então, Nivaldo, por favor. Primeira coisa é parabenizar a Suzana, né? Brilhante como sempre, né? E do qual meus ouvidos ficam bem abertos quando ela fala, porque sempre sai coisas muito novas e coisas muito aplicáveis, né? Do ponto de vista teórico, e ela tem essa capacidade de fazer essa associação com a prática, né? Marcelo é outro campeão nisso, né? Porque ele tem desenvolvido essa capacidade, né, de fazer vamos dizer, esse entrelaçamento, né, das coisas da poesia, né? Mas ele não para aí, né? Não é um poeta, né? E pode ser até que seja, mas do ponto de vista do trabalho seu, é um trabalho que produz encantamentos, como diria Françoise Doutor, né? Esse encantamento, né? Produz esse encantamento, mas esse encantamento ele é produzido por esses entrelaçamentos que ele faz com a prática psicomotora, a prática da clínica, né? Se eu tivesse que brincar com a Suzana, eu dizia, eu fiquei com raiva de você. Por quê? Porque algumas coisas que eu tinha escrito para interagir aí com meu amigo, eu vou ter que mudar, porque a gente tem ideias tão próximas, né? Mas isso é bom, né? Porque também acresceu outras ideias e acho que essa renovação é que é importante, né? Mas eu fiquei tão curioso com essa história aqui, dessa frase, né? Que foi a Andrea, né? Acho que foi ela que trouxe isso, né? A frase do Manuel do Barros, né? Que ele diz, é uma poesia, melhor dizendo, não é uma frase, né? No meu morrer tem uma dor de árvore. Eu fiquei, sabe, eu agora faço feito de Genivaldo, não dá para ficar calado, de ouvir uma coisa dessa, não dá para ficar calado realmente, né? Veja, isso agora vou aí para a Suzana, né? É a associação livre, né? Isso aqui não tem nada a ver, talvez, com o Manuel de Barros, né? Possivelmente não tem, mas é a associação livre. Então, é esse corpo que treme, né, ao escutar isso, mas é um tremer muito particular, né, de uma experiência infantil, aí, das pequenas coisas como traz o nosso querido Marcelo, né? Árvore, a minha ideia de árvore é a ideia muito de mãe, né? E é tão interessante, né, que ele diz, no meu morrer tem uma dor de árvore, né? E eu acho que a gente tem que morrer, né? Tem que morrer dessa relação com a mãe, né, para produzir esse desligamento. Essa morte ela é dolorosa para toda criança, né? Que ela tem que morrer para constituir-se
uma representação de árvore, não ser mais árvore, né? Uma árvore física, né? É a história do corpo, né? Lacan diz, é perdendo o corpo que se ganha um corpo. Então, a gente tem que perder o corpo para ganhar um corpo. Esse ganhar um corpo é uma representação. Suzana, Posso pode falar falar? um pouquinho? Pode, claro. Pega o Suzana. doutor. A doutor diz que nós jogamos o jogo da vida num jogo de perde e ganha, porque a gente perde prazeres antigos para ganhar prazeres novos. E, além disso, as cartas estão marcadas pelo desejo dos pais. Eu acho essa mulher maravilhosa. Eu também sou apaixonado também, mas assim, eu queria apenas colocar em relevo essas questões, né? Não vou me estender muito, né? Porque a vontade mesmo é feito o Genivaldo. Genivaldo é mais audacioso do que, né? Ele tem muito mais audácia do que eu, porque ele faz logo todas as ligações possíveis, né? Eu vou ser mais comedido, né? Mas agradecer a fala de vocês dois hoje, foram muito bem colocadas, muito bem estruturadas, vamos dizer assim, né? E que realmente traz uma contribuição para a psicomotricidade e a clínica psicomotora, né? Essa coisa aqui da escutação, né? Que a nossa amiga Andréa falou também a respeito da música, né? E eu acho que eu também, eu não sei se é Françoise Doutor, a Suzana pode falar com mais propriedade do que eu. Se a Suzana, a Françoise Doutor coloca essa questão da escuta-ação, mais da ação, né? E eu percebo essa ação como algo ligado à questão do desejo, porque sem o desejo eu acredito que é só. Aí eu vou me comprometer e dizer isso. O Marcelo vai me corrigir, porque eu não tenho ideia do que eu vou dizer agora. É só uma escutatória. Uma escutação é mais do que uma escutatória. Pode me corrigir, Marcelo. Fique à vontade, porque eu estou falando sem ideia do que eu estou dizendo. Embora, assim, espelhado na questão do desejo, né? Porque o desejo produz uma ação e a escutatória, me parece, aí é o conceito que eu não tenho, não me apropriei dele, né? Mas, assim, essa escuta-ação é que produz a revolução, me parece, que produz essa revolução. Bem, vou ficar calado porque já falei demais. Obrigado aí, Marcelo. Marcelo, seu microfone está desligado. Faz uma junção, escutatória e escutação, que é o que eu propus. É interessante isso que o Nivaldo trouxe, porque tem duas palavras que ligam numa só. A palavra escutatória é uma escuta e uma oratória, né? É interessante isso, né? Porque é uma escuta da fala, é uma escuta da linguagem. Por isso que é o nome escutatória, porque é uma escuta da linguagem. Não é apenas uma escutação. Que talvez a Suzana tenha feito um paralelo da escutação como uma escuta da relação. E a escutatória é uma escuta da fala. E essa fala é uma linguagem, é a linguagem do corpo. Por isso que eu coloco o nome escutatória, é uma escuta dessa oratória do corpo, dessa gramática corporal, que eu cito no início do texto. Essa gramática corporal que se define como uma escutatória, que é uma escuta de uma oratória que é dita pelo corpo. Mas que, na verdade, não é dita pelo corpo, ela é decodificada no corpo. É o corpo que decodifica essa escutatória, né? Não se trata de ser uma percepção cognitiva. Se trata de ser uma percepção decodificada. É uma, como diz o Bergson, né? É uma decodificação virtual que se atualiza no corpo. Seria lá Pierre, uma decodificação digital que se atualiza analogicamente no corpo. Por isso, o endereçamento das pequenas impressões, das ínfimas sensações,
que podem estar na modulação tônica do infraverbal. Aí pode chegar até lá no conceito da Françoise Doutor de pré-sujeito, dessas ínfimas impreensões desse sujeito que está se constituindo ainda, desse pré-sujeito. Por isso, essa contratransferência ainda num estado muito de fusionalidade, onde é possível essa escutação, essa escutatória do ínfimo. Olha o ato fálico aí, já ia fazer uma semântica com a escutação. Mas não me atenho ao significado, porque o que está para além da escutação e da escutatória é outra coisa, que eu chamo de uma ontologia do ínfimo, que é ir ao ínfimo da linguagem, ao ínfimo da comunicação. Talvez lá no ínfimo da comunicação esteja um quanta de afeto. Um quanta de afeto. Marcelo, você falaria, então, não do sintoma em si, né? Porque eu já entendi que você vai além do sintoma, né? Essa escutatória iria além do sintoma. Iria para o desdobramento do sintoma através de escutas sucessivas, seria isso? Ou não? Porque o sintoma ele aparece como ele é uma representação do recalcado. Então, uma escutatória seria uma escuta sensível a ponto de perceber esse desdobramento desse sintoma para encontrar o que está por trás dessa expressão que aparece no corpo? É uma pergunta. Sim. Porque é tão interessante que você traz. Assim, a decodificação. É decodificar o sintoma no corpo. A decodificação do sintoma no corpo é possível fazer uma decodificação simbólica desse sintoma. E a partir dessa decodificação simbólica, os mediadores que eu chamo lá no texto de mediadores do contato corporal, né? Que vai da qualidade tônico-afetiva à polifonia dos sentidos. Polifonia dos sentidos. E aí que inclui a expressão do olhar, o rosto, a postura, o gesto, o tom da voz, a prosódia, a mímica, o diálogo tônico, que é gerado no contato dessa expressão psicomotora. Então, é nessa relação que o sintoma vai emergir. E o psicomotricista precisa estar nessa cena decodificando o sintoma corporalmente e intervindo simbolicamente nesse sintoma, como a Suzana fez. Ela interviu simbolicamente lá, dando a contenção. Né? É o gesto, é o psicocinético dando o psicoafetivo. Né? Nesse contorno. É assim que eu vejo. E isso é mergulhar numa ontologia do ínfimo. Isso é no ínfimo de uma comunicação, de uma linguagem. Como diz, gostei muito bem da palavra da Suzana, incomensurável. É ir no incomensurável do ser. Isso é muito profundo, porque é de uma desmesura muito profunda. É no campo de uma desmesura, de um né? Isso é preciso lentes, é preciso polir as lentes, que é preciso refrear as defesas do ego, é preciso polir as lentes para enxergar o ínfimo de uma comunicação autêntica, expressiva, que está na base de um diálogo, de uma leitura infraverbal. Né? É preciso polir as lentes. Bom, quantas coisas aí. Obrigado, a gente vai Nivaldo. Pensando, né? Obrigada, Nival. E a gente vai pensando, né? Quantas coisas vão surgindo. Como Suzana também já falou no texto dela, segundo Luiz Cláudio Figueiredo, Marcelo, essa seria justamente a contratransferência primordial, que é o conceito dele, que é essa condição humana para funcionar como suporte dessas transferências e dessas demandas afetivas profundas e primitivas. É um deixar-se afetar pelo outro, né?
e por aí vai. Sim. Mas vamos lá, que tem muita gente aqui na lista, viu? Seguindo agora, temos Graça, depois Cristi e Deise também quer falar, tá? E a gente tem o quê? 20 minutos. Vamos ver se cada um procura ser bem assim, sucinto, objetivo, para que todos possam ser contemplados. Graça. Oi, Paty, obrigada. Bom, o que eu ia falar já foi bastante falado, eu não vou me tornar redundante, né? Parabenizar, claro, sem palavras, porque tudo já foi dito, só reforço a grandeza, a lindeza dessa noite e das palavras ditas, fundamentadas, enfim. O que eu ia colocar sobre escola, Kátia bem colocou, e Suzana também colocou, por 7 anos de experiência em psicologia escolar, que passei um tempo, além da clínica, passei um tempo na escola como psicóloga e vi muito de perto essa necessidade do trabalho pessoal com os professores. E é de uma angústia, o professor é de uma angústia diária. Então, essa escutatória, esse cuidado, essa percepção das pequenas coisas precisa ser visto com os professores. Mas já foi bem colocado, eu não vou me estender. E sobre a árvore, a dor da árvore, eu fiquei pensando também numa experiência da escola em que as crianças chegavam e pedindo, olha a minha perna que está doendo, e era aquela história da dor do crescimento que a gente sempre escutou de forma popular falando, né? Então tá aí dito pelo poeta e também bem esclarecido já por cada fala que já foi contemplada. Essa dor do crescimento. E as crianças chegavam, era lindo porque chegavam, chamam de tia, né? Aqui em Recife chamam muito de tia na escola. Tia Graça, faz aquela massaginha na minha perna, era na batata da perna. E aí ficava, fazia aquela massaginha, sabe, essa pequena percepção mesmo. Então eles se sentem tão acolhidos com aquele momento. E isso é preciso cuidar dessas professoras. É preciso cuidar dos afetos dessa rede, sempre, porque são bem carentes. E aí acho que foi dito, nesse momento de pandemia, como é feito isso? Também de forma remota? Sim, do mesmo jeito, Suzana bem colocou, essa necessidade conteudista com as escolas me faz também sofrer muito quando vejo as crianças em angústia porque não estão dando conta, mas eu não vou me estender nisso. E aí eu vejo muito de perto o que essas crianças precisam hoje. Apenas de acolhimento, correr, brincar, né? Nesse momento que está sendo possível nas suas casas. Mas é isso. Boa noite a todos. Parabéns. Muito. Eu tenho esperado a quinta-feira à noite com muita gratidão por tudo que temos recebido e compartilhado e trocado. Tem sido maravilhoso. Parabéns a todos. Beijos. Obrigada, Graça. Obrigada, Patrícia. Parabéns pela intermediação linda. Obrigada. Agora, Cristi, tá aí na listinha. Só para eu fazer a questão do amor da escuta. Uhum. Né? O exercício do amor da escuta. Não da escuta do amor, mas o amor da escuta. O amor é um objeto. Uhum. Inclusive pode ser até um objeto perdido. Mas a escuta, ela é um ato motor. Ela é um ato de decodificação. Então, o psicomotricista pode ter uma escuta desse ínfimo que está na base, muitas vezes, desse objeto perdido, que pode ser o amor. Mas ele pode sustentar a relação com a sua escuta. Porque a escuta também é um ato simbólico. Eu termino o texto falando isso, né? A expressão verbal, através do seu sentido simbólico, tem validade. Então, a escuta é um ato simbólico.
Mesmo que o amor seja perdido, ali está o corpo na polifonia, escutando a polifonia dos sentidos, né? Do outro corpo. Isso é importante. Essa polifonia dos diversos eus. Mas Os diversos eus. vamos trabalhar com a unidade, senão a gente se perde. Ok, vamos lá. Então, na sequência agora, está Cristi. Bom, primeiro agradecer demais, Suzana, a fala da Suzana, do Marcelo, e os parceiros aí que falaram antes também, e dizer do que me afetou, né, hoje, nesse momento, a fala de vocês. Eu até escrevi para não me perder na minha fala. Então, é curtinho, né? Mas eu achei legal escrever para dizer do que me afetou. Escutatória das ínfimas sensações. Está picotando. A gente não está te escutando, Cristi. Percepções é um transbordamento. Eu não... Uma transvaloração. Ah, não? Oi? Você pode... Oi, tá? Você pode repetir. Eu estou parando, né? Você pode repetir? A gente não te escutou. Se desligar o vídeo, pode ser que consiga falar, talvez, né? Depois volta, o que acha? Pode ser uma possibilidade, né? Ótimo. Ok, estão me escutando? Melhorou. Tá? Agora sim. Agora sim. Melhorou? Melhorou, Cristi. Melhorou? Então, vamos lá. Então, como eu disse, vou falar do que me afetou. Da fala da Suzana, da fala do Marcelo e da fala de quem falou antes, né? Então, eu até escrevi, para não me perder na fala, eu escrevi. É pequeno, mas eu acho que fala do meu afeto, né? Então, eu escrevi assim: escutatória das ínfimas sensações, das pequenas percepções, é um transbordamento, uma transvaloração de um corpo psicomotor, mas também político e social. É uma resistência, uma linha de fuga, uma saída, onde podemos atingir uma memória não só do passado, mas uma memória do futuro. Uma escutatória das pequenas percepções num corpo velho pode ser revolucionário, pois como a velhice é tão superlativa num corpo social, escutar e encontrar o ínfimo na velhice e no corpo do velho pode ser tremendamente transgressor. Então, eu acho que isso foi que me afetou, né? Como escutar, isso é social, é político. Como escutar num corpo não só da criança, né? Mas como escutar num corpo velho essas pequenas percepções que um corpo social diz que nem existe mais. Então, eu fiquei com isso muito forte. Então, a partir da fala de vocês de hoje, né? Dessa live hoje, desse encontro hoje. Agradecer demais. Muito obrigada, Cristi. Que lindo, viu? Muito importante estar pensando nesse corpo velho, nessa imagem corporal, né? Acho que o psicomotricista tem muito a contribuir nessa atuação, né? Marcelo e Suzana querem fazer algum comentário? A Cristi me emocionou, viu, Cristi? Você me emocionou. Muitos beijos. Bom, e talvez aqui agora a última, né, a falar a Deise,
E eu só vou fazer um checklistzinho aqui nos comentários, porque aí a fala de Deise depois a gente fecha, né? Então, a gente parou aqui na qualidade das falas, aí tem a fala de Jussara, que ela fala sobre as percepções das pequenas coisas, são transformadoras e favorecem o processo formativo pessoal na psicomotricidade relacional. Os palestrantes somam essa potência com muita sensibilidade e maestria. Parabéns a você. Kátia Biso fala das lindas palavras de Genivaldo. Vou passar algumas aqui. O William fala que qualidade nas falas dos expositores, emocionante e nos faz refletir. 3 pontinhos, né? Reticências. O Alexandre fala perfeito, Suzana. E tem aqui Ana Rosa, da Itália, que ela tá falando aqui um pouco como foi a introdução da volta às aulas, que não estava preparado, porque tá meio misturado aqui em italiano e em português. Kátia, você sabe, aqui pode me ajudar a ler? Não sei se você localiza aqui. Peraí. Uma coisa que foi legal. Tá bem quase no final. É esse aqui, uma coisa que foi legal, foi a professora que pedia para as crianças, é esse? Mas é antes? Não, logo antes, um pouco antes. Diana Rosa, ela fala aqui, nós tivemos... Aqui, nós tivemos... Isso. Os pais que não estavam preparados, meu Deus, reclamações, depois tivemos uma adaptação. Depois nós pais ficamos estudando com as crianças. Os pais, né? Depois os pais ficaram estudando com as crianças, deve ser. De vez em quando os professores faziam 5 a 10 minutos com os pais e depois as crianças, com os professores, né? Mandava muito material, porque era obrigatório, segundo o Ministério. Eu acho que foi naquele momento que estava sendo discutido, né? Dos conteúdos, aí ela trouxe o que Suzana falou do conteúdo, do excesso de conteúdo, acho que ela quis contribuir nesse sentido. Bom, eu acho que a Socorro fala parabéns, Jussara falou, Pati, sua mediação é muito acolhedora e plural. A Jussara já está aqui se despedindo. Lindo Cristi, Kátia fala aqui. Bom, e é isso. Acho que a Deise, né? Para depois a gente fechar. Deise, por favor. Oi, rapidinho. Muito obrigada, tá, Pati? Tá É o seguinte, eu não podia deixar de uma palavrinha aos meus grandes amigos e conterrâneos, né? Excelentes palestrantes, porque, como sempre, a Suzana, para mim não é surpresa, mas cada vez que eu ouço a Suzana, eu fico assim, mais feliz, sabe? Suzana, para mim, é uma pessoa, ou seja, a mãe da psicomotricidade para mim. Suzana é tudo na minha vida, é minha amiga, minha querida, é minha irmã, tudo. Então, ouvir Suzana, para mim, é uma emoção muito grande. Eu posso estar, por exemplo, tinha uma reunião agora, o pessoal me cobrando, mas eu não podia ir para a reunião, porque eu não podia deixar de ouvir Suzana e também ouvir Marcelo. Marcelo, eu queria te dizer que hoje eu tenho acompanhado você em alguns momentos, mas hoje você fechou para mim com a nota 1000. Hoje eu senti você assim... Era o que eu queria ouvir de você, eu consegui ouvir hoje. Por isso que eu não podia deixar de falar. E eu queria perguntar se por acaso vocês dois combinaram alguma coisa. Porque para mim foi tudo tão assim, fechando, se encontrando e fechando, que eu fiquei muito feliz. Parabéns para vocês, um grande abraço, tá? E eu gostaria também de abraçar as pessoas que fizeram alguns comentários que me tocaram bastante, Genivaldo, Nivaldo, Christian, né, que nem merece mais falar, porque as emoções vêm, né? Depois desse corpo idoso, aí tudo mexe. Mas é isso aí, gente. É só mesmo para cumprimentar vocês. Tá? Qualquer coisa que eu for colocar vai ser repetição. Obrigado, muito obrigada Deise. pela oportunidade. Foi tudo lindo, maravilhoso. Amo vocês. Obrigado, Beijo. Deise. Muito obrigado. Tchau, tchau. Beijos. Muito obrigada, Deise, pela sua contribuição aqui. Bom, Eu quero só agradecer a você, Patrícia,
como você foi capaz de fazer a mediação, não só do público, como entre eu e Marcelo também. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, Suzana. Muitíssimo obrigada. Bom, eu Marcelo. quero agradecer a Patrícia, Kátia, Suzana, Deise, Marlon, Adriana Munay, Alexandre, Ângela, Nivaldo, Cíntia, Graça, Genivaldo, Vera, Roberto, Adriana, Marilene, Socorro, William, Lenice, Lariane, Sandra, Daniele e a outra página. Agradecer a todos esse acontecimento, né, de produção de conhecimento, esse espaço que se abre para criar, para produzir, não é um espaço pronto, é um espaço que está no verbo do gerúndio, está se construindo, estamos pensando, estamos fazendo, né? Eu acho que esse é o tempo, né? Marcelo, posso agradecer enquanto aluna? Sim. Eu queria agradecer a Suzana, né? A todos, Genivaldo, Nivaldo, a Kátia, a Crícia, a Deise, e dizer para vocês que eu fiquei profundamente emocionada de ver as fotos, né, do curso e me ver ali com as minhas amigas e dizer para vocês que estou muito feliz de poder estar participando dessa fase do Marcelo de construção e dizer que como a gente evoluiu daquela foto para cá, né? Que o que eu senti lá foi diferente do que eu senti hoje. O meu corpo vibrando de emoção de poder ter me visto naquele momento com as minhas amigas. Então, assim, é muito profundo tudo isso que a gente está vivendo. Eu só tenho mesmo que agradecer e dizer que estou muito feliz por fazer parte dessa construção. Estamos construindo uma formação junto com o Marcelo e é muito interessante ver o quanto nós já evoluímos. Minhas amigas estão aqui e eu senti necessidade de falar isso, tá? Muito obrigada. Gente, tá difícil, viu? Contei aqui as emoções hoje. A gente precisa encerrar, mas eu tenho certeza que cada um leva aqui, né, no corpo, no vivido de hoje, aquilo que foi possível ser sentido e ser vivido. Muitíssimo obrigada a todos. Acho que o silêncio contribui para essa sensação, para integrar essas sensações de hoje. Vocês topam sair com o silêncio, só com o olhar? Que tal a gente se olhar? Passar cada um pela câmera, pelas imagens, e cada um ir se olhando.